E aqui estamos nós outra vez, pessoal. Vamos agora terminar, pensando sempre a questão da Europa, né? Ainda falta a gente discutir ali a colonização latino-americana, falar um pouquinho de África também, né? Mas eu peguei essa linha da história europeia aqui com vocês para discutir história moderna. Depois, nas futuras videoaulas, a gente fala de América Latina e África, tá? Mas a gente vai terminar o efeito dominó da queda do absolutismo, não é isso? Ele nasce no fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, se solidifica, se estrutura, e depois de um tempo ele começa a ser atacado, né? A Revolução Inglesa, as ideias do Iluminismo, a independência dos Estados Unidos, que abre alas para as futuras independências das colônias, né? E agora a gente vai discutir talvez a mais famosa e mais profunda, mais importante das revoluções, se é que dá para falar isso, que é a Revolução Francesa, né, que explode a partir de 1789, vai ser uma montanha russa, ela vai dar vários loopings, às vezes é difícil a gente se orientar, né, por isso que a gente tem que explicar e dividir com calma, ela tem diferentes momentos, né, com diferentes grupos se revezando no poder, cada um faz um negócio, então a gente tem que tentar limpar e entender essa montanha russa, né, esse processo da Revolução Francesa. Ela é muito famosa, inclusive, né, quando explode a Revolução Francesa, oficialmente para a história, é o marco que termina a história moderna e começa a nossa história recente, né, a história contemporânea, na queda da Bastilha como elemento fundador. A Revolução Francesa ela é muito famosa por diferentes aspectos, né? Um deles é porque ela é muito mais profunda do que a inglesa ou a americana. Você se lembra que na Inglaterra, quando eles tomam o poder do rei, tem dois grupos diferentes, né? Os moderados e os mais radicais. E os moderados ficam no poder e eles impedem qualquer tipo de transformação mais profunda da sociedade. E fica por isso mesmo, né? Nos Estados Unidos a mesma coisa, né? Quando os colonos declaram guerra, eles têm um inimigo comum, a Inglaterra, a metrópole. Quando vem a independência, existiam várias ideias diferentes. As ideias mais moderadas, mais conservadoras, vamos dizer assim, né? São as que prevalecem. Então não tem mudanças muito profundas, né? Mantém a escravidão, o voto é censitário, só quem tem grana e terra participa e tudo mais. Na Revolução Francesa, não. Na Revolução Francesa, a gente vai discutir por quê, né? Ela vai ter uma escalada de violência por conta de ameaças externas, internas, e ela começa a se aprofundar nas transformações, não é isso? E vai ser a primeira vez que vai ser discutido educação gratuita, pública para todo mundo de qualidade, a ideia de sufrágio universal independente da renda, e da quantidade de terras que existem, fim da escravidão nas colônias. Ela é totalmente contraditória também, a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre isso. A outra coisa que é importante da Revolução Francesa é o alcance dela. Enquanto que a Revolução Inglesa ficou circunscrita à Inglaterra, enquanto que a independência dos Estados Unidos foi nos Estados Unidos, claro, a Revolução Francesa, quando ela acontece, e justamente por ela se envolver em guerras internacionais, ela se expande, ela não fica nos limites da França. Aliás, ela nem se pretende ser só na França, ela se reivindica como uma revolução global, mundial, né? Levar os ventos da transformação para todos os cantos do mundo. E, de fato, ela mexe com uma boa parte do planeta, né, pessoal? Do Caribe, pegando o caso do Haiti, por exemplo, né, das colônias francesas até o Oriente Médio, vários países ou colônias se envolvem nesse processo e discutem ou vivenciam efeitos da Revolução Francesa. Então, por isso que ela é tão marcante. Vamos tentar entender essa montanha-russa, então, né? Começando do comecinho, pessoal, vocês lembram que eu mostrei para vocês no comecinho das videoaulas esse esquema aqui? É o esquema do absolutismo. Como é que é o Estado absolutista? Tem o rei, tem a igreja que apoia o rei e o rei apoia a igreja. Tem os nobres, não é isso? A nobreza apoia o rei apoia os nobres. Esses caras têm terras, têm uma série de privilégios, eles não precisam pagar imposto, não é isso? Quem paga a conta? Os comerciantes, os artesãos, os camponeses, não é isso? Essa galera que tem que ficar correndo atrás e sustentando essa trindadezinha aqui. Claro que é uma situação insustentável por muito tempo. E aí, basicamente, o processo das revoluções liberais são os comerciantes tentando usar a mão de obra, né, bélica, impulsiva dos outros trabalhadores, né, e dos camponeses, dos artesãos, para derrubar as monarquias, não é isso? E depois a burguesia fica ela no poder. Quando eu falo desses grupos, eu estou falando de forma genérica. Você sabe que, na verdade, esses grupos são mais complexos, né? A igreja, ela tem uma hierarquia. Não é todo mundo que é igual na igreja. Você tem o alto clero, a galera no alto da hierarquia, não é isso? Você tem o baixo clero, o padre, a freira, o pessoal que está lá dando sopa para os pobres. Eles não pensam iguais, né? Não dá para a gente imaginar que a igreja é um bloco homogêneo
de conduta, de pensamento. Às vezes existem conflitos internos, como a gente sabe, né? A nobreza é a mesma coisa, né, pessoal? Tem a alta nobreza, tem a pequena nobreza. Claro que se precisar se juntar, eles se juntam pelos seus privilégios, mas eles também têm seus conflitos internos. A burguesia é a mesma coisa. Você tem comerciantes extremamente ricos e comerciantes bastante mais modestos, né? Eles podem se juntar por interesses comuns, mas eles também têm seus problemas internos. E por aí vai, né? Todos esses elementos vão se combinar na Revolução Francesa. O que aconteceu, retomando? Na Inglaterra, burguesia se junta com as outras camadas mais populares, controla, né, tira o poder absolutista do rei e depois a burguesia mesma, ela exclui os que lutaram do lado dela do processo de participação. Foi assim que aconteceu na Inglaterra, de certa forma foi assim que aconteceu nos Estados Unidos, na independência. Na França vai ter um racha. No momento em que esse grupo assume o poder, ele começa a disputar de maneira muito forte e por causa de guerras, aquilo que a gente vai discutir, as alas mais radicais de maior transformação assumem um poder. Aí que está o elemento de novidade, né? E vão tentar passar uma série de medidas que não haviam sido passadas antes, né? Ou até então. Vamos lá, vamos discutir o passo a passo. Primeira coisa que a gente tem que entender, a partir dessa charge, né? Que mostra um camponês sendo montado pelo clero, você identifica ele pelo crucifixo aqui, né? E pela nobreza, a roupa de pavão e a espada, né? Mostrando que é uma pessoa referente às armas, ao exército. Você tem, então, uma boa parte da população sustentando o privilégio de poucos, né? O absolutismo era muito forte na França, tanto que existe a ideia ali de os 3 estados. O primeiro estado é o clero, o segundo estado a nobreza, o terceiro estado o resto da população, né? Comerciantes, artesãos, camponeses. 95% da França, galera, era o terceiro estado. Então 95% sustentava 5%. Outra coisa importante, as ideias iluministas, como a gente já discutiu, eram muito fortes na França. Elas tinham nascido ali na Inglaterra, na Holanda, né? E quando elas entram na França, elas vão ganhar com conotações bastante contundentes, né? Montesquieu, Voltaire, Rousseau, a enciclopédia do Diderot e do D'Alembert. As ideias eram muito fortes, todo mundo se reunia nos cafés, né? Nos restaurantes, nas praças, nas casas das pessoas, nos clubes, nas sociedades, e discutiam um novo mundo. O iluminismo, a cena iluminista é muito forte na França, que está dentro de um absolutismo muito forte. Outra coisa importante, aqueles estímulos mais diretos, né? Em 1776, como a gente viu na aula passada, Estados Unidos declara independência. Então, do outro lado do mundo, do outro lado do oceano, pessoas, a partir de ideias iluministas, em nome da liberdade, desafiam o poder autoritário. Isso foi estimulante. Isso é muito importante você lembrar, de novo, hein? É muita questão de vestibular que tenta embaralhar a sua cabeça, colocando a Revolução Francesa antes da independência dos Estados Unidos. Então é muito comum as pessoas ficarem na cabeça que a Revolução Francesa inspirou a Revolução Americana. É o contrário. A independência dos Estados Unidos inspira a Revolução Francesa. Tá? E aquele estopim final, aquele que é a faísquinha que precisa, a fagulha que precisa para explodir a bomba toda. No finalzinho do século XVIII, 1788, 89, dá um inverno desgraçado, dá praga na colheita de todo mundo, as pessoas começam a passar fome, não tem abastecimento para todo mundo. As pessoas já estavam bravas, as pessoas passando fome, chega no limite, não é isso? E, além disso, a França tinha passado por guerras, a gente discutiu na aula passada, a Guerra dos 7 Anos, que tinha custado muito para a Inglaterra, custou muito para a França também. Então a França o governo francês aumenta os impostos da população que já estava esfomeada com problemas. Pronto, né, turma? É o estopim, as pessoas começam a manifestações de satisfação indo para as ruas, desafiando o governo. É aí que, por conta de tanta pressão, o rei, beirando uma guerra civil, um colapso total, ele é obrigado a chamar os estados gerais. Ou seja, ele vai chamar representantes dos 3 estados para se reunirem aqui num salão pertinho do Palácio de Versalhes para discutir a França. O que fazer nessa situação de calamidade, né? A última vez que o rei tinha convocado os estados gerais fazia quase 200 anos, né? Foi no comecinho do século XVII. Então, em 1789, em maio, ali comecinho da primavera, o rei Luís XVI chama os 3 estados para começar a discutir a França. Então, esse é o nosso capítulo número 1. É o primeiro passo, vão ser 5, tá? O primeiro passo da montanha-russa. O rei chama a galera para discutir. Basicamente, o terceiro estado aproveita, né, os comerciantes, os camponeses, os artesãos, eles aproveitam esse momento para fazer suas reivindicações. Eles estão criticando a insistência do feudalismo na França, por que a terra está concentrada na mão de tão poucas pessoas, por que essas pessoas não pagam imposto e eles têm que pagar. Eles estão basicamente pedindo transformações mais radicais na França. O primeiro estado e o segundo estado
por mais que eles tivessem suas diferenças, na hora de que eles se veem ameaçados, eles sabem se juntar, né? Então, não tinha como fazer esses estados gerais fluírem de uma forma positiva para o terceiro estado. Porque chegava na hora da votação, primeiro estado e segundo estado, né, clero e nobreza, votavam juntos e ficava 2-1 sempre. Apesar de 95% da população francesa ser o terceiro estado, eles tinham direito a um voto, digamos assim, de representatividade dentro dessa Assembleia dos Estados Gerais. Percebendo isso, uma parte desses segmentos do terceiro estado, eles invadem um salão, eles iam tentar invadir esse salão aqui que vocês estão vendo, né? Mas ele estava fechado, o rei mandou trancar, então eles invadem um salão do lado, que era um salão de prática de esportes, os jogos de pela, uma espécie de tênis assim. E aí, quando eles invadem esse salão, eles ocupam ali um lugar que pertence à nobreza, né, bastante simbólico, e eles fazem um juramento, né, o juramento da sala dos jogos de pela, em que eles prometem que eles não saem dali até que a França tenha uma nova constituição. Uma constituição que deverá limitar os poderes do rei e acabar com os privilégios feudais. Mais ou menos o que aconteceu na Inglaterra. Então eles montam, esse é o nosso segundo momento, eles montam uma Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, a partir dali, eles vão começar a pensar uma nova Constituição. As tensões são muito grandes, né, pessoal? Você pode imaginar, bom, nesse momento o rei vai mandar invadir essa sala e dar porrada em todo mundo. Só que a França já começa a dar sinais de guerra civil, né? A coisa começa a sair do controle. Você vai ter tensões urbanas, da qual a queda da Bastilha é o mais simbólico, né? Na verdade, se monta nesse momento uma Guarda Nacional que não obedece mais diretamente ao rei. E essa Guarda Nacional, na mão do terceiro estado, né, de certa forma, com uma boa parte do exército também que estava bastante insatisfeita, eles começam a tomar pontos da cidade de Paris. Né, o poder do rei começa a ser evaporado. Eles invadem a Bastilha porque a Bastilha era uma prisão antiga, política do rei. Já era uma prisão meio mequetrefe em 1789, mas tinha armas lá dentro, tinha munição. Então a galera invade a Bastilha para pegar armas, né, para ir para cima de Paris, de certa forma, tentar tomar Paris. A situação começa a sair do controle. Na cidade, especialmente em Paris, tem essa situação. E no campo, turma, nos interiores da França, os camponeses começam a invadir as casas, os palácios dos nobres, né, as casas ligadas ao clero, à igreja, e começam a tomar. Eles, inclusive, invadem arquivos e começam a queimar no meio do campo ali, os documentos de privilégios feudais. Então é um momento já revolucionário, não é isso? Muitos nobres fogem da França, inclusive já vão buscar asilo em outros lugares, em outros países, não é isso? E, de certa forma, esse é um período conhecido como o Grande Medo. O Grande Medo é porque os camponeses da França, nesse período, ouviam ou espalhavam boatos de que, nesse contexto, a nobreza ia começar a estocar a comida e fazer os camponeses passarem fome até morrer. Era uma espécie de fake news da época, com um amplo alcance também. Então, por isso, esses camponeses começam a ocupar as terras e as propriedades da nobreza. De certa forma, turma, diante desse quadro de colapso, o rei, né, e os nobres, o clero, resolvem aceitar a proposta e falar, tá bom, vamos escrever uma nova constituição para a França. Foi uma questão de sobrevivência. Nesse momento, começam as discussões, né? A Assembleia ela vai durar quase 2 anos. Esses 2 anos, basicamente, são políticos, representantes, decidindo o que vai acontecer com a França. Basicamente, a discussão é o que a gente está falando aqui, né? O fim dos privilégios feudais, ou seja, igualdade de taxação, você não vai ter isenção porque você é da igreja ou porque você é da nobreza, porque você é da família X ou Y. E, claro, abre a terra, acesso à terra, segurança alimentar, né, portanto, acesso à terra para todo mundo. Né? Basicamente isso. O fim da servidão, ainda existia servidão na França. Né? Outra coisa muito importante, que era bem marcante no Iluminismo, a secularização da política e da sociedade. Ou seja, a igreja tem o seu papel e esse papel não é interferir na política. Então separam-se as coisas, Estado laico, não é isso? E eles escrevem, no meio desse processo de escrever a Constituição, eles escrevem uma subconstituição, a Constituição Civil do Clero. A igreja, portanto, na França, virava agora funcionarismo público. Eles obedeciam ao Estado. Isso é uma afronta ao Papa, né, turma? O Papa começa a execrar e excomungar o processo francês. Vai ter uma inimizade muito, muito forte com o Vaticano, né? Enfim, de certa forma, o Palácio de Latrão, na época, que era de onde saíam as ordens da igreja, onde morava o Papa. Além desse processo com a igreja, você tem outro documento muito importante. Eles vão escrever, antes de sair a Constituição, eles escrevem uma espécie de carta de princípios. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Esse é aquele outro documento que você tem que guardar com carinho, né? Sempre aparece, normalmente aparece na prova você vinculando as ideias iluministas, não é isso? Está tudo ali, liberdade, igualdade, direitos naturais. Se um governo é tirano, você tem o direito de resistir e de se rebelar. O direito à propriedade privada, ou seja, esse documento ele acompanha as ambiguidades e contradições do iluminismo, não é isso? Você fala que todo mundo é igual, mas ao mesmo tempo você vive numa sociedade em que poucas pessoas têm propriedade privada, então as condições não são iguais para todo mundo. Como é que você vai gerar uma sociedade mais igualitária a partir daí? Mas, enfim, com as ambiguidades e contradições do iluminismo e com todos os aspectos positivos do iluminismo, esse documento é muito importante, né? Ele é uma das bases da Declaração Universal de Direitos Humanos, que vai ser escrita em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o Enem adora, por bons motivos, ou adorava, a gente não sabe como vai ser o Enem, né? Se vincular à questão dos direitos humanos, valorizar os direitos humanos, ainda, né? E a Declaração Universal, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, assim como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, assim como a Declaração de Direitos da Inglaterra, são 3 documentos base para se discutir direitos humanos no mundo contemporâneo. Tá bom? Guarde isso com carinho. Sai a Constituição, turma. Em 1791, uma grande festa aqui, né? Essa aqui foi a famosa Festa da Federação. O rei estava lá com aquele sorriso amarelo, né? Meio que querendo, não querendo, mas sendo obrigado a aprovar a nova Constituição que limitava os seus poderes, né? Sai uma nova Constituição para a França. A Constituição de 1791, não é que você precisa também ficar decorando esses anos todos, né? Mas a primeira Constituição, digamos, revolucionária da França, ela é bastante moderada. Justamente aquele grupinho, igualzinho na Inglaterra, né? O grupinho que queria mudar, mas não muito. Né? Eles queriam acessar privilégios, mas queriam depois excluir o resto do povo. Né? Então como é que ficou esse jogo? Meio que parecido com a Inglaterra e até com os Estados Unidos. A partir de agora a França tem 3 poderes, ou seja, eles fortaleceram o legislativo, né? E o poder absolutista do rei se nivelou. Então agora os 3 poderes estão equilibrados. Você tem liberdade de imprensa, você tem liberdade de religião, assuntos muito delicados, né? Que eram muito polêmicos. Isso tudo está assegurado, a liberdade individual, né? O voto é censitário, masculino, ou seja, só rico vota. Mesma coisa que na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? E só homem vota. As mulheres foram excluídas desse processo. As mulheres estavam com participação intensa e ativa, né, turma? Nas ruas, nas passeatas, nas demonstrações. Tinham sociedades de mulheres, né, totalmente vinculadas à Revolução, discutindo as ideias iluministas, produzindo ideias iluministas. Elas são marginalizadas do processo revolucionário da França durante o tempo inteiro. Né? Tanto que pouco tempo depois, a Olympe de Gouges, que era uma ativista da causa feminina na época na França, ela escreve a Declaração do Direito das Mulheres e das Cidadãs na França, né? Provocando aquele documento anterior que excluía as mulheres. Né? Elas estão excluídas do governo francês. E outra coisa muito importante, para mostrar que a alta burguesia que estava se dando bem, o comércio é incentivado e, ao mesmo tempo, trabalhadores são proibidos de se organizar, de ter associação, de ter sindicatos, e está proibido fazer qualquer tipo de greve. Ou seja, era o sonho da alta burguesia, né, turma? Eles tinham mais poder, acabou a questão de proibir acesso à terra, né, liberou a terra, de certa forma, para o dinheiro deles, né, para a especulação deles, e, claro, eles podem empregar as pessoas que não terão direito de fazer nada para se defender. Ou seja, a França vira uma monarquia com uma constituição, uma monarquia constitucional bastante moderada. Né? Mudou, mas não mudou muito. Se eu acabasse a aula aqui, a Revolução Francesa teria sido muito parecida, em termos de efeito, né, com a Revolução Inglesa e com a Revolução Americana. Só que aqui é que está o pulo do gato da Revolução Francesa, turma. Vai acontecer, em 92, uma escalada bélica. Países de fora, países vizinhos da França, ameaçam invadir a França para manter a monarquia com força ali dentro. Não é isso? Eles começam a ameaçar invadir a França. Nesse momento, os revolucionários franceses eles começam a se dividir de maneira muito forte. É aqui que vai vir a famosa divisão entre jacobinos e girondinos. A parte mais rica da Revolução Francesa, né, que a alta burguesia, eles são a favor de uma guerra. Né? Quando na declaração de Pillnitz, aqui, né, Prússia, o Sacro Império Germânico ou até a Áustria, eles ameaçam invadir a França, os girondinos são a favor de uma guerra, porque eles acham que fazer essa guerra consolida esse regime aqui. Eles tinham medo, né, que se eles não fizessem nada, eles fossem invadidos e tudo que eles conquistaram fosse por água abaixo. Eles não queriam o retorno do absolutismo.
O rei da França, nesse ponto, ele concordava com a guerra também, porque para ele era uma situação de ou vencer, de certa forma, né? Se vencer, se a França vencer essas guerras, de certa forma continua como está, não perco nada. Se os outros países vencem, eles vão meio que me restaurar no poder, né? Porque a luta é pelo absolutismo. Esses outros países vizinhos sabem que se na França, que era o absolutismo mais forte, o rei perdeu o poder, o próximo da fila são eles. Né? Existia esse medo de que a França servisse de exemplo para o resto do continente europeu. Então por isso que os outros países absolutistas estão meio que querendo interromper o processo revolucionário, antes que ele se expanda. Já os jacobinos eram contra a guerra. Uma porque eles diziam a gente vai criar inimizades com outras populações de outros países, né? Outras pessoas que são oprimidas nos países vizinhos, eles poderiam apoiar a gente apoiar eles. E isso uma guerra entre as nações vai causar um clima de mal-estar, de inimizade mortal, inclusive, né? E o processo não vai poder avançar, de certa forma. Eles acreditavam que a guerra não era vantajosa. Era necessário aprofundar a revolução e fazer mudanças mais radicais. Bom, essas tensões começam a acontecer e não tem jeito, turma. Os países vizinhos, Áustria, Prússia, Império Germânico, eles invadem a França. Eles começam a avançar e ocupar a França e avançar na direção de Paris. Nesse momento, suspende-se qualquer processo constitucional, a França entra num estado de exceção, de certa forma, a Paris vai se transformar numa comuna insurrecional, se distribuem armas para a população e vai todo mundo tentar resistir às invasões externas. Para ficar mais delicado, dentro da França, a turminha que perdeu o poder, a turminha do clero, da nobreza, né, os monarquistas e até alguns girondinos, eles começam a promover revoltas dentro da França. Então você tem ataque de todos os lados, ataques externos e ataques internos. De fora os outros países e dentro os monarquistas, que estavam perdendo poder. Né? Nesse momento, a coisa, escala realmente explode, vai ficar mais radical. Vão ter as famosas jornadas de agosto, em que a população invade o Palácio das Tulherias. É aquela primeira imagem, inclusive, que eu mostrei, que estava aqui com o exemplo para vocês, né? Perdão. Essa aqui, né? Isso aqui é o Palácio das Tulherias, onde o rei morava quando ele estava em Paris, e aqui é a população, a Guarda Nacional, abrindo fogo e tomando o palácio. O rei tenta fugir, ele vai buscar asilo na Assembleia. A Assembleia tenta preservar a vida do rei, mas nesse momento não tem o que fazer, o rei vai ser pego dentro da Assembleia com a família real e vai ser preso. E as guerras continuam. Né? Nesse clima, proclama-se a República dentro da França. Né? Então a gente chegou no nosso quarto momento. Primeiro, a convocação dos Estados Gerais. Segundo, a escritura da Constituição, né? A Assembleia Nacional Constituinte. Terceiro, a França vira uma monarquia constitucional. Aí tem as guerras. Quarto, radicalização. A França vira uma república, assim como os Estados Unidos. Como não dava para governar direito, porque estava num clima de guerra, eles vão criar um modelo chamado convenção, né? Para dar uma agilizada na burocracia. Esse modelo republicano vai durar 3 anos. São 3 anos de guerra, basicamente, né, galera? É um estado de exceção, como a gente discutiu, e vai se criar um organismo que vai ser muito importante, talvez valha a pena você lembrar. Os comitês de salvação pública. Então, como está difícil governar nesse clima de guerra generalizada, externa e interna, esses comitês de salvação pública vão ser mais ou menos órgãos executivos rápidos, né, espalhados, de certa forma. E dentro desses grupos, que tinham sido inclusive criados por sugestão dos girondinos, os jacobinos começam a se destacar. Os girondinos talvez não estavam tão dispostos assim a gastar a vida, né, na resistência. Quem tinha mais moral com a população, com as camadas mais populares que estavam morrendo nas frentes de batalha, eram os jacobinos. Muitos girondinos fogem, deserdam, inclusive vão para os interiores provocar uma contra-revolução. E nesse momento os jacobinos vão se destacando dentro desse quadro de guerra. Quando é pela primeira vez, né, que esses grupos mais transformadores, mais radicais estão no poder, mesmo que num clima de guerra, sem poder governar muito bem, eles emitem uma nova Constituição. Essa teria sido a Constituição mais profunda ou mais radical que a gente vem falando até então. Né? A famosa Constituição de 1793. O que seria então uma Constituição mais radical, que propunha mudanças mais profundas? Primeiro, sufrágio universal masculino. As mulheres continuavam excluídas, mas agora é sufrágio universal, ou seja, não é mais censitário. Renda, terra, não são mais critérios. Todo mundo tem o direito de participar, independente de quanto dinheiro tem. Não é isso? Além disso, é o fim da escravidão nas colônias. A França tinha várias colônias com escravos, né, em que se operava o tráfico humano. A Revolução Francesa fala isso é absolutamente incompatível com os direitos
né, do homem e do cidadão, né, os princípios iluministas, acabam-se a escravidão nas colônias. Vai se efetivar uma reforma agrária, a reforma agrária já estava meio que sendo feita devagarzinho, né? Eles tinham acabado o acesso só feudal à terra, e aqui, de certa forma, eles começam a oficializar todas as terras que tinham sido confiscadas do clero, da nobreza, eles começam a distribuir, tentar oficializar mais esse processo, né? E você tem o direito de greve, que tinha sido negado na primeira Constituição, ou seja, né, aprofundar a ideia de resistência a poderes autoritários. Direito de subsistência, ninguém pode passar fome, é obrigação do Estado garantir que todo mundo tenha saúde e segurança alimentar, e a ideia de que só dá para falar em igualdade se todo mundo tem o mesmo acesso a conhecimento, né, de forma igual. A ideia de educação pública gratuita para todos. Essa Constituição ela não entrou em vigor, pessoal. Né? Ela foi aprovada, ela entraria em vigor assim que acabasse a guerra, mas a guerra não acabava. Né? Então depois a gente vai discutir isso. Mas essa Constituição é um marco, ela vai influenciar tudo que é outra Constituição depois, na própria França, né? E em outros países também. Turma, se eu nem vier perguntando, ou algum outro vestibular ficar perguntando sobre imagens, é interessante lembrar que a Revolução Francesa ela é muito rica em imagens, em símbolos, né? Tem muita questão sobre isso. Que tipo de símbolo foi criado, né? Lembrem, é um grupo social que está transformando radicalmente um país e eles querem acabar com as imagens antigas e produzir um mundo novo, um homem novo, uma mulher nova, não é isso? Então tem que vir imagens novas. Mudam-se o nome das ruas, o nome das praças, né? Mudam-se os símbolos. Você tem o hino da França, que nasce no meio das batalhas, né? A Marselhesa, que é o hino até hoje, é um hino revolucionário, pedido por cidadãos pegarem armas para defender o país. Você tem a bandeira da França, a bandeira tricolor, né? Nascendo nesse período também, o azul, branco, vermelho, que eram as cores de Paris. É uma longa história essa da bandeira, mas a história que vai passar a ser contada na França é que as cores da França estão lado a lado, uma ao lado da outra, né? As linhas estão na vertical, ou seja, é uma sociedade igualitária, né? Os estados, os diferentes grupos sociais estão um ao lado do outro, não um em cima do outro. Você tem a questão das roupas, né? Toda aquela parafernália que a nobreza, né, toda pavonhada usava, vai ser substituída pela roupa mais simples, mais comedida, mais modesta da população mais pobre. Os mais pobres em Paris eram chamados de os sans-culottes, como você sabe, né? Culotte é uma calça colã assim debaixo da calça que era para se proteger do frio. Como eles não tinham dinheiro para ter essas calças, eles passavam frio mesmo na perna, né? E o apelidinho maldoso que a nobreza dava para esses proletários, para esses mais pobres de Paris, era sans-culottes. Então essa roupa, esse tipo de roupa de comportamento mais comedido passa a ser valorizado. A questão dos espaços, como eu falei, né? Existia uma praça no centro de Paris chamada Praça Luís XV, pai do Luís XVI, que nessa altura já tinha sido degolado. A Praça Luís XV vai se transformar em Praça da Revolução, inclusive onde eles guilhotinam o filho do Luís XV e Luís XVI. Né? Mais tarde essa praça vai se chamar Praça da Concórdia, tentando, né, amenizar a situação. A ideia do tempo, eles querem inaugurar uma nova forma de contar o tempo. Eles abolem o calendário cristão e estabelecem um calendário com um novo nome para os meses, uma nova contagem para os meses, termidor, brumário, frumário, são talvez palavras que vocês já se acostumaram. E a ideia de uma descristianização, né? Eles vão criar religiões cívicas ou religiões menos voltadas ao Papa ou às convenções de fé. Né? Isso começa a surgir o culto à razão. Por exemplo, vai ter a Catedral de Notre Dame vai ser transformada no templo maior do culto à razão. Vai se criar a festa do Ser Supremo, que acreditava num Deus... Desculpa, pessoal. A ideia do deísmo, né, turma? Você acredita que existe uma inteligência que comanda tudo, mas você não necessariamente precisa seguir uma hierarquia ou uma instituição ao redor dessa divindade. Né? Ela não precisa ser, inclusive, personificada numa pessoa. Né? Além disso, a guilhotina é um dos grandes símbolos da Revolução Francesa. Vale lembrar que ela surgiu como um método mais democrático, se dá para dizer dessa forma, né, de execução. Né? Antigamente existiam tratamentos diferentes para você executar um prisioneiro. Se ele fosse de camadas mais abastadas da sociedade, se ele fosse da nobreza, cortava-se a cabeça com espada ou com machado. Né? Pobre, quando ia ser executado, era na forca, ou seja, ele passava uns minutos ali até morrer, é um método mais cruel. A guilhotina ela é rápida, prática e ela vale para todo mundo. Um mendigo teria sido guilhotinado do lado de Luís XVI, por exemplo. Né? A mesma guilhotina corta a cabeça de todo mundo, democratizou. Né? Então, mais tarde ela vai se tornar um símbolo bastante negativo associado à Revolução Francesa por causa da quantidade de pessoas que foram guilhotinadas. Né? Esse é o período que é bastante conhecido dentro da Convenção, que é o período do terror.
é isso? O Robespierre, que talvez seja um dos líderes mais famosos dos jacobinos, ele assume o poder, ele começa a centralizar os comitês de salvação pública, que eu falei para vocês, é talvez o grande órgão executivo. Cria-se o famoso Tribunal Revolucionário, e todo mundo que é suspeito de conspirar contra a Revolução, conspirar contra a França, ainda mais num quadro de guerra de todos os lados, né, guerras externas e guerras internas, quem for suspeito de estar confabulando contra a Revolução e contra o governo é guilhotinado na hora. Isso vai se tornar algo completamente arbitrário, né, pessoal? O Robespierre basicamente vai guilhotinando todos os seus inimigos políticos. Calcula-se que até 40 mil pessoas, num prazo de 10 meses, daria quase, alguns fazem uns cálculos, uns 650 guilhotinados por semana, teriam morrido de maneira arbitrária nesse período. O Robespierre guilhotinava girondinos, mas foram minoria, né? Guilhotinou alguns monarquistas. A maior parte dos guilhotinados eram inimigos políticos do Robespierre dentro do grupo dos jacobinos. Então, quem discordava dele, do lado dele, ele já mandava guilhotinar para evitar qualquer tipo de oposição. Tinham pessoas que diziam, né, que criticavam muito ele pelo abuso do poder e pelo terror, ele mandava guilhotinar. Tinham outras pessoas do grupo dele que diziam que ele estava guilhotinando pouco, tinha que guilhotinar mais. Ali ia lá e guilhotinava essas pessoas também. Enfim, ele mesmo acaba guilhotinado, né, turma? Vai ter um golpe, é tanto esvaziamento do poder, é tanto abuso de poder, que os girondinos se aproveitam desse momento de fraqueza, nesse vácuo, nessa brecha de insatisfação, e eles dão um golpe no dia 9 do mês termidor, já naquele novo calendário deles, e nesse golpe os girondinos afastam as lideranças, prendem o Robespierre, executam o Robespierre, né? Aqui é a cabeça do Luís XVI degolada, e aqui é a cabeça do Robespierre, perdão, do Saint-Just, um colega do Robespierre. Robespierre, não sei se vocês estão vendo, é esse que está subindo o cadafalso, aquele é o próximo a ser degolado na guilhotina. Nesse momento, a gente chega no último momento da Revolução Francesa, que se mantém uma república, né? O rei está degolado, a família real está destripada, e agora muda a forma de poder executivo. Não é mais a convenção, passa a se chamar diretório. Vai rolar uma centralização do poder, o diretório vai de 95 a 99, e basicamente o diretório é o período que você tem que lembrar que os girondinos voltam ao poder. Os girondinos estavam muito satisfeitos ali no comecinho, com aquela Constituição primeira, né, que garantia poder para eles e para mais ninguém. Devido às guerras, os jacobinos assumiram, escreveram uma Constituição muito mais radical. Agora os girondinos voltam ao poder. É o retorno a uma política mais moderada. O que quer dizer isso? Proíbe-se greve, proíbe-se associações, só rico vota. Né? Foi um retorno ao que já era antes. É um período que as guerras continuam, né, turma? Então segue uma crise política, segue uma crise econômica, escassez, fome, muitas doenças, muita gente morrendo. Você vai ter um governo que ele não tem moral, né? Eles conseguiram dar um golpe numa vacilada política, mas eles não têm apoio popular tampouco, né? Então para eles é muito difícil governar. E eles são atacados por todos os lados. Os monarquistas, no meio dessa guerra, eles querem que volte a ser uma monarquia. Eles querem vingar o rei que morreu. Por outro lado, os jacobinos querem retornar ao poder. Então eles estão sendo também, o diretório aqui, os girondinos, estão numa encurralada. Por isso que eles vão governar também com um pulso bastante forte, bastante firme. É um período marcado por censura, por repressão. Muitas pessoas vão para a guilhotina, né, especialmente jacobinos. É o famoso terror branco. Né, os girondinos tiveram o seu terror também. Tem um movimento muito famoso nesse contexto, que é de um cara chamado Babeuf, que vai ser esse movimento que fica conhecido como a conspiração dos iguais. Ele era de influência jacobina e ele pressionava por reforma agrária. Ele queria uma reforma agrária radical, coletivização das terras, né, comunas rurais se organizando a partir das famílias e da autonomia das populações. Eles vão bolar uma tomada do poder de Paris, inclusive para derrubar o diretório, serão massacrados e guilhotinados também. Mas quando ele fala em comunas rurais, essa experiência do Babeuf aqui vai influenciar mais tarde, no século XIX, o Marx. Né, para se falar em comunismo, para pensar uma sociedade mais igualitária para todos, aqui tem um pouco da base de influência para o Marx. De certa forma, turma, no meio dessa corda bamba, né, pressão dos monarquistas, pressão dos jacobinos, pressão das invasões externas, o diretório percebe que ele não vai conseguir governar se continuar dessa forma. Né? O governo acusado bastante de corrupção também. Então, nesse momento, eles acham, né, eles resolvem dar um golpe. Eles acham que só um pulso firme, centralizado de novo, vai poder botar a França no eixo, né? Organizar de forma mais sistemática a questão da defesa e da repressão do governo, o pulso firme. Então eles articulam, alguns setores girondinos articulam com um general
que já vinha se destacando há muito tempo nas guerras, né, o Napoleão, eles articulam com que o Napoleão tome o diretório, tome a Assembleia, feche ela provisoriamente e assuma com poderes totais. Parece que foi um looping, né? Um monte de reviravoltas para voltar num quadro parecido com o que era no começo. Não é mais um rei, é um general que está no poder, o Napoleão, e, de certa forma, a ideia dos girondinos era o Napoleão assume, controla e organiza tudo, né, com um governo centralizado, mas ele meio que faz o nosso jogo. Ele vai governar a favor dos girondinos. O Napoleão vai fazer isso, mais ou menos, né? O que os girondinos não contavam é que o Napoleão gostou muito do poder e não ia querer sair mais, né, turma? Mas aí o que o Napoleão vai fazer depois do golpe 18 Brumário? E quais as consequências das guerras napoleônicas? Fica para uma outra videoaula, tá bom? Espero que vocês tenham acompanhado, foi um pouco veloz aqui. É muita coisa realmente na Revolução Francesa, mas se pintar qualquer dúvida, e tanto da aula quanto dos exercícios, dá um toque para mim, tá bom? No Telegram. Os exercícios também, pelo que eu olhei, são descomplicados, não me lembro de nenhum problema no gabarito. Dá uma olhada lá, façam e a gente segue conversando, tá bom? Um beijo grande para vocês.